ACT 2022 – barrar a venda de ativos e reconquistar direitos. Petroleiros socialistas. A Petrobras adiantou 60 bi de dividendos e bateu a meta de desalavancagem antes do prazo. A alta administração se fantasia de laranja e tira a máscara para puxar o saco do genocida, entorpecida do vultoso PPP. Se, por um lado, o caixa da empresa apropriado pelos acionistas é engordado pela privatização do patrimônio do povo brasileiro e pelos preços dos combustíveis e do gás de cozinha, por outro, este lucro é fruto das altíssimas taxas de mais-valia, a parte do seu trabalho que fica para o patrão. No nosso caso, bastante indecente. Pelos números antecipados pelo ILAESE e confirmados pela empresa, a média de geração de riqueza em 2020 foi de quase 3 milhões de reais por trabalhador da Petrobras. Divida por 12 e confira se o valor está próximo do seu salário. Esta categoria de petroleiros e petroleiras próprios e indiretos, que contou companheiros mortos pela Covid-19, que se contaminaram nos locais de trabalho, onde milhares adoeceram, alguns com gravidade e com sequelas, bateu recordes durante toda a pandemia, como mostra o recente relatório de produção e vendas da companhia. Portanto, é legítimo, urgente e necessário, agora no ACT, exigir a reparação das perdas do último período, do administrativo, do operacional e daqueles que receberam da empresa, pela qual deram a vida, um tratamento com requintes de crueldade. Nossos guerreiros aposentados. A aproximação das eleições presidenciais, as inflexões políticas e declarações dos presidenciáveis, etc., pode cumprir um papel a nosso favor no enfrentamento contra o avanço na venda das refinarias e demais ativos, da Eletrobras, Correios, da reforma administrativa, etc. Não podemos transigir com uma proposta de acordo que mantenha ou amplie a exploração por mais 1 ou 2 anos, mas é claro que é o interesse dos acionistas, inclusive do próximo governo, seja quem for eleito. Não menos importante que reparar as perdas em nossa remuneração, saúde e condições de trabalho é potencializar uma campanha em defesa da Petrobras. Trazer informação à sociedade e exigir dos candidatos e futuro governo a redução dos preços dos combustíveis, a retomada dos ativos, o fim do PPI, uma gestão democrática, uma Petrobras 100% estatal, um monopólio estatal de petróleo e gás, etc. Tudo isso vai se dar num ambiente complicado, com os gestores atuais tentando se acomodar para cair para o lado, enquanto já começam as disputas pelos futuros cargos. A direção da empresa tem plenas condições de atender às nossas principais demandas e é possível frear a privatização. Isso só acontecerá, entretanto, se organizarmos desde já uma campanha forte, na base, unificada e que não seja submetida a outros interesses, seja de candidatos, partidos ou governos, atuais ou futuros. FNP e FUP devem realizar reunião emergencial para enviar aos congressos um plano de ação unitária. Insistimos que a direção da FUP reveja sua política e se junte à FNP em um fórum unitário emergencial que sirva para apontar aos congressos estaduais e nacionais os pilares da campanha para evitar que terminemos, como no ano passado, por entregar o jogo antes do primeiro tempo, ou antes de entrar em campo. Unificar a luta das mulheres contra a xenofobia, contra o racismo, as greves localizadas, os servidores públicos, os setores estaduais e municipais, as campanhas salariais de bancários e outras categorias no segundo semestre, contra a privatização dos Correios e Eletrobras e contra a reforma administrativa para enfrentar Bolsonaro já e nas ruas e não desarmar a classe perante o cenário eleitoral. Socialismo ou barbárie. Com provavelmente mais de 1 milhão de mortos, maioria esmagadora dos setores mais desfavorecidos da classe trabalhadora, o Brasil viu termos como insegurança alimentar se popularizarem, com mais de 45 milhões de pessoas passando fome e 92 milhões de desempregados e subempregados. Elementos da barbárie capitalista, um processo de selvagem e violento retrocesso da civilização se mostra presente em nosso dia a dia. O Brasil segue descendo a ladeira na divisão mundial do trabalho.
assumindo o papel de exportador de óleo cru e playground do agronegócio internacionalizado, enquanto perderemos o bonde da indústria 4.0, combalidos por uma desindustrialização relativa e à mercê da recolonização. Neste momento, quando o principal assunto em qualquer roda de conversa são as candidaturas ao Palácio do Planalto, os crimes do presidente genocida e o balanço dos governos anteriores, afirmamos que não se pode apostar tudo numa eleição, senão na mobilização dos trabalhadores. Qualquer governo que assuma não encontrará o cenário de crescimento econômico de 2002, maiores as chances de ataque que de concessões. Se é verdade que os candidatos não são todos iguais, é certo também que nenhum dos candidatos favoritos aponta mudanças estruturais. Nenhum deles sequer vai restatizar a Petrobras, retomar os ativos, revogar a reforma trabalhista. E onde a maioria dos trabalhadores enxerga uma saída que desponta com a provável vitória eleitoral, temos um projeto liberal incorporado pelo próprio Picolé de Chuchu, apoiador do impeachment, e garantir em carne e osso que os banqueiros e multinacionais continuarão tranquilos em seus objetivos. Claro que tudo pode acontecer. A burguesia pode até tirar o Bolsonaro de campo para apostar em uma terceira via. Milhões e milhões de reais serão desviados para programas sociais. Bolsonaro pode tentar um golpe. Enfim, devemos estar atentos e mobilizados. Mas é importante não se iludir ou deixar que vendam ilusões aos trabalhadores. É fundamental que construamos e nos apropriemos não só de um programa de transformação radical do sistema, como também das ferramentas para conquistá-lo, que não será certamente em um governo de aliança com a retrógrada burguesia nacional e alguns abutres imperialistas, inclusive os que sustentam Bolsonaro no poder. A disjuntiva socialismo ou barbárie nunca foi tão atual e justamente por isso nos apresentamos como um coletivo de petroleiros socialistas, por entender que, no capitalismo, cada vez menos haverá dignidade para a classe trabalhadora, enquanto novos bilionários multiplicam suas fortunas até em meio a crises como a pandemia. Produtividade, exploração e lucro durante a pandemia. Aí aqui tem os resultados aqui da Petrobras, né? A riqueza média produzida por trabalhador, no caso da Petrobras, por ano em 2020, R$ 2.888.683. Cada trabalhador produziu isso. E aqui está dizendo nesse sentido, né? A mais-valia, quanto o trabalhador ganha e quanto ele gera, né? E aqui os resultados da Petrobras, né? No balanço aí, que saiu agora, né, destaques de produção e vendas de 2021, demonstrando que a Petrobras bateu recordes, né, e vem entregando o óleo LGN na meta definida, óleo LGN gás comercial também, óleo LGN gás total também na meta definida. E vamos dizer, iniciando a produção nos campos do pré-sal de maneira mais rápida do que tudo. Esse é o informe do ACT 2022, barrar a venda de ativos e reconquistar direitos dos petroleiros socialistas.